A cantora Lady Gaga cancelou o show que faria no Rio de Janeiro amanhã. A artista alegou fortes dores no corpo. No começo da tarde, Lady Gaga fez uma postagem cancelando o show que faria amanhã no Rio. No texto, ela se dirige ao Brasil, conta que está devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio e que tem que cuidar do corpo. Por trás de uma das maiores artistas do planeta, existe algo que o público nunca viu. Lady Gaga sempre pareceu estar no controle, com performances impecáveis, energia absurda e uma presença de palco que poucos conseguem alcançar. Mas longe das luzes, a realidade era outra, porque havia algo acontecendo, algo silencioso, que aos poucos estava destruindo o corpo dela por dentro. E o mais perturbador é que isso não começou com uma doença, começou com algo muito pior. Hoje, ela convive com a fibromialgia, uma condição que afeta milhões de pessoas, mas que no caso dela tem uma origem que muita gente não conhece, uma origem ligada a um dos momentos mais traumáticos da sua vida. E talvez a pergunta mais difícil de responder seja como alguém que domina palcos no mundo inteiro pode ter dias em que simplesmente levantar da cama se torna um desafio. Depois de anos escondendo o que realmente estava acontecendo, a Lady Gaga revelou em 2017 que sofria de fibromialgia, e o impacto foi imediato, porque a revelação veio junto com uma crise real, incluindo hospitalização por dores intensas e o cancelamento de shows importantes, como no Rock in Rio, o que chocou fãs e virou manchete no mundo inteiro, gerando ao mesmo tempo uma onda de apoio e também dúvidas. Justamente por se tratar de uma doença invisível que muita gente ainda não compreendia. Mas essa história é muito mais triste do que parece. Aos 19 anos, muito antes dos palcos, dos prêmios e da fama mundial, Gaga passou por um dos momentos mais traumáticos da sua vida, ao ser vítima de abuso sexual cometido por um produtor da indústria musical. Uma experiência que ela mesma revelou anos depois e que marcou profundamente não apenas sua saúde emocional, mas também seu corpo. Na época, esse trauma não foi totalmente processado. Ele não foi compreendido. Ele foi, de certa forma, silenciado. E enquanto a vida seguia e a carreira começava a ganhar forma, algo dentro dela permanecia ali, latente, esperando para se manifestar. After I was assaulted when I was 19, I changed forever. Part of me shut down for many years. I didn't tell anyone and felt shame even still today, standing in front of you. I still have days where I feel like it was my fault. After I shared what happened to me with very powerful men in this industry, nobody helped me or a helping hand. Those men hid because they were afraid of losing their power. And then I was diagnosed with PTSD and fibromyalgia, which many people don't think is even real, and I don't even know what the fuck to say about that. Said to me, "Take your clothes off." And I said no. And I left, and they told me they were gonna burn all my music. And they didn't stop. They didn't stop asking me, and then I just froze and I just
I don't even remember. And I will not say his name. I understand this Me Too movement. I understand that some people feel really comfortable with this, and I do not. I do not ever want to face that person again. Com o passar dos anos, enquanto o mundo via o nascimento de uma estrela global, o corpo dela começou a dar sinais de que algo não estava certo. Mas esses sinais não eram claros, não eram fáceis de explicar e, principalmente, não eram visíveis. Dores começaram a surgir. Um cansaço fora do comum começou a se tornar frequente. E, aos poucos, aquilo que parecia apenas desgaste foi se transformando em algo muito mais profundo. A própria Lady Gaga descreveu essas dores como intensas e difíceis de suportar, espalhadas pelo corpo inteiro e, em alguns momentos, tão fortes que pareciam carregar uma memória, como se o corpo estivesse revivendo algo que a mente tentou deixar no passado. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser apenas sobre uma doença física e passa a ser também sobre trauma. Porque, com o tempo, ficou claro que não se tratava apenas de dor sem explicação. Era uma dor que tinha origem. Uma dor que estava conectada a fatores emocionais, ao transtorno de estresse pós-traumático e a uma série de impactos psicológicos que o corpo não conseguiu simplesmente ignorar. Enquanto isso, do lado de fora, tudo parecia perfeito. Shows lotados, turnês globais, milhões de fãs, reconhecimento mundial. Mas por dentro, a realidade era completamente diferente. Foi apenas em 2017 que o público começou a entender a dimensão real do que estava acontecendo. No documentário Gaga, 5'2", a artista revelou abertamente que sofre de fibromialgia, mostrando não apenas o diagnóstico, mas também momentos extremamente vulneráveis, em que a dor era tão intensa que interferia diretamente na sua capacidade de trabalhar, se movimentar e até realizar tarefas simples. A revelação chocou o mundo, principalmente porque pouco tempo depois, ela precisou cancelar parte de sua turnê mundial devido às crises severas da doença. Para muitos fãs, aquilo parecia inesperado, mas, na realidade, era o resultado de anos de sofrimento que estavam finalmente vindo à tona. E é justamente nesse ponto que surge uma das maiores dificuldades dessa condição. A fibromialgia é real, mas invisível. Ela não aparece em exames de sangue. Ela não surge em radiografias. Ela não pode ser comprovada de forma simples. E isso faz com que, muitas vezes, o diagnóstico leve anos para acontecer, já que ele depende da exclusão de outras doenças. Ainda assim, estima-se que cerca de 2,5% da população mundial conviva com essa condição, sendo a maioria composta por mulheres, especialmente entre os 30 e 50 anos, o que levanta hipóteses sobre fatores hormonais, emocionais e neurológicos envolvidos. A fibromialgia é caracterizada por dor generalizada, fadiga extrema, distúrbios do sono, dificuldade de concentração e até sintomas psicológicos como ansiedade. Mas talvez um dos aspectos mais impactantes seja a forma como o sistema nervoso passa a interpretar a dor. Estímulos que normalmente não causariam desconforto passam a ser percebidos como dolorosos. E isso transforma completamente a experiência de viver no próprio corpo. Existe ainda um sintoma que ajuda a entender melhor essa realidade, a chamada fibrofog, uma espécie de névoa mental que dificulta o foco, a memória e o raciocínio. Agora imagina tentar ensaiar coreografias complexas, decorar letras de músicas ou sustentar uma performance ao vivo, enquanto o corpo dói e a mente não responde como deveria. Esse é o nível de desafio que a Lady Gaga já descreveu em entrevistas, revelando que em alguns dias, até segurar um microfone se tornava uma tarefa difícil. E isso muda completamente a forma como se enxerga o sucesso. Porque não importa o tamanho da fama quando o próprio corpo impõe limites.
the whole right side of my body is in a, I don't know, a spasm. It feels like there's a rope, like from my first toe all up my leg into my, and then around my first rib, into my shoulder, and then my neck, and head, jaw. My fucking face hurts. I was wondering what it was like to open up about the chronic pain that you've experienced, and also for Chris, what it was like to film those scenes. It's okay. It's hard, but it's liberating too. You know, the main reason, knowing what you filmed, knowing what I know to be included in the film because I was told that there were moments like that. There is an element and a very strong piece of me that believes that pain is a microphone, and my pain really does me no good unless I transform it into something that is. So I hope that people watching it that do struggle with chronic pain know that they're not alone. I hope that they see the message at the end of the film that I know to be there. I wanted that to be there for people to be able to reach out about mental health, anxiety, as well as chronic pain and mental illness. And, you know, it's freeing for me because, and I mean to say this because I want people that struggle with it to hear me, there is a degree of self-deprecation and shame that goes along with feeling in pain a lot. And I want people that watch it that think that there's no way that I live that way because they see me dance and sing and that it couldn't possibly be so, to know that I struggle with things like them and that I work through it and that it can be done and that we have to stick together and that I don't have to hide it because I'm, you know, afraid it is weak. It's a part of me, and you know, I'm grateful to Chris for caring. The compassion is overwhelming. That's why it makes me emotional. It's like very touching. Para ela, viver com fibromialgia significa lidar com crises imprevisíveis, momentos de dor incapacitante e dias em que até atividades simples, como se vestir ou sair da cama, se tornam extremamente desafiadoras. Isso afeta não apenas a carreira, mas toda a vida. E é por isso que o tratamento precisa ser multidisciplinar, envolvendo medicamentos, fisioterapia, exercícios leves como caminhada, yoga e hidroginástica, além de acompanhamento psicológico e técnicas de relaxamento. Não existe uma solução única, e até hoje não existe cura. Mas existe algo que torna tudo ainda mais difícil: o estigma. Por ser uma doença invisível, muitas pessoas ainda duvidam da sua existência ou da intensidade da dor que ela causa. Frases como "isso é psicológico" ou "é exagero" fazem parte da realidade de quem convive com a fibromialgia. E isso cria um peso adicional, porque além de lidar com a dor, essas pessoas também precisam lidar com a descrença. Quando Lady Gaga decidiu tornar pública a sua condição, ela não apenas compartilhou um problema pessoal. Ela trouxe visibilidade para milhões de pessoas que vivem exatamente a mesma situação, muitas vezes em silêncio, sem apoio e sem reconhecimento. Ela ajudou a transformar algo invisível em algo impossível de ignorar. E talvez seja isso que torna essa história tão impactante, porque ela não é apenas sobre uma artista famosa. Ela é sobre o que acontece quando o corpo guarda aquilo que a mente não conseguiu resolver.
É sobre como traumas podem deixar marcas que vão muito além do emocional. E sobre como, mesmo diante de tudo isso, ainda existe a escolha de continuar. Hoje, Lady Gaga continua sua carreira, continua criando, continua subindo aos palcos e entregando performances que o mundo inteiro acompanha. Em entrevistas recentes, Gaga disse que os episódios de dor se tornaram menos frequentes e que está conseguindo controlar a doença.